É muito grande estar aqui com vocês. Eu tenho um amor aumentado por igrejas recém-plantadas, igrejas novas como essa, especialmente igrejas que de fato foram plantadas, né? Eu sei que aqui começou com poucas famílias, né? E trabalho para desbravar a igreja ainda, né? Avançando. Alguns chamariam de uma igreja bebê, né? Bem novinha. Vocês já fizeram um ano, não? Não chegaram ainda ao primeiro ano de aniversário, né? Então, é uma alegria realmente muito grande, um privilégio, né, estar aqui com vocês. Algumas pessoas são de relacionamentos, né, relações antigas. Tive contato com o Lucas no seminário, com o Ilquias em programações. Ele antes era do mesmo presbitério que eu, né, Ilquias? Muitas programações por aí, de estudar, de conhecer, quando o Ilquias estava nos primeiros passos caminhando com a Aline, né? E lá atrás, a gente olha para trás, Ilquias, e vê o quanto Deus já fez, né? Tanto você como o Lucas aí com famílias já, né, bem crescidas e bem abençoadas pelo Senhor. De fato, é uma grande alegria. Queridos, como o reverendo Lucas disse, nós estaremos fazendo sob forma de palestra, né? Mas mesmo assim, gostaria de ler a palavra do Senhor com vocês. Nós não estaremos expondo esse texto, mas ele vai nos ajudar a dar sustentação para as coisas que nós estaremos meditando com vocês na sequência. Então, eu gostaria de pedir que vocês abrissem a palavra do nosso Deus em Êxodo 20. Êxodo capítulo 20. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 6. Lucas, você me ajuda aqui só a deitar mais esse pedestal. Não, mais ele para ele chegar. Agora ele foi. Isso. Tá bom assim? Tá. Eu não vou apresentar, não. Não é meu, não. Não. É só mesmo. Então, Êxodo 20, versículos de 1 a 20, diz assim a palavra do nosso Deus. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Queridos, fechem seus olhos, curvem suas frontes e vamos orar nesse momento pedindo direção do Senhor, pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus bendito, Senhor louvado, exaltado seja o teu nome. Que nesse momento, ó Deus, em que nós estaremos refletindo, pensando, ó Deus, expondo, ouvindo e, ó Deus, meditando e esperando do Espírito Santo a aplicação das coisas da tua palavra, Senhor, que neste momento nós sejamos colocados diante da glória do nosso Cristo. Que o Senhor, ó Deus, nos permita, ó Deus, receber edificação, mas não sem, ó Deus, sermos confrontados e corrigidos. Que a tua palavra, ó Deus, ela nos confronte, que o entendimento dela nos cause, ó Deus, compreensão daquilo que nos falta. Daquilo que temos, ó Deus, falhado diante da vontade do Senhor revelada a nós por tua palavra. E que uma vez confrontados, ó Deus, sejamos corrigidos e encorajados e animados, ó Deus, pela glória de Jesus, de maneira que saiamos daqui para viver melhor, Senhor. Para viver vidas mais parecidas com Jesus, vidas mais dignas de Jesus, vidas que de fato, ó Deus, correspondam à nossa recriação, à semelhança de Jesus. É isso que nós pedimos, Senhor. Dê-nos de tua graça para que possamos ser refeitos neste momento um tanto mais à semelhança do nosso Salvador. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor.
Meus irmãos, o nosso tema é o quinto sola da Reforma Protestante, Soli Deo Gloria, ou seja, somente glória a Deus. E talvez, esse seja, possivelmente dos temas, dos 5 lemas da Reforma, aquele que mais nos ameace como reformados. Por quê, pastor? Bom, há coisas muito evidentes, inclusive acontecimentos tristes, lamentáveis, recentes, que deveriam nos fazer compreender isso. Nós não temos tanta dificuldade entre reformados, entre igrejas presbiterianas e aqueles que consomem teologia reformada tão intensamente, entender dificuldades para sola fide, sola gratia, solus Christus, sola escritura, mas certamente, talvez, e aqui eu pessoalmente acho que sim, nós somos mais ameaçados quanto ao Soli Deo Gloria do que qualquer dos outros solas. Nós talvez tenhamos pecado mais em relação à compreensão e aplicação deste lema da reforma do que qualquer outro. E isso vai ficar claro ao longo da exposição. Mas antes eu gostaria de dar um pouco de contexto em relação à doutrina. Dos livros, das literaturas hoje, que nos ajudam com relação aos solas, há Pilares da Fé, do Franklin Ferreira, publicado pela editora Vida Nova. É um material bastante rico e nos dá contexto sobre os solas. E, especificamente em relação ao Soli Deo Gloria, é um dos livros mais preciosos, já publicados em português, Em Busca de Deus, a Plenitude da Alegria Cristã, com John Piper. Mas, sem dúvida nenhuma, a série dos 5 solas, recentemente publicado pela Cultura Cristã, que tem o Soli Deo Gloria exposto pelo David Van Drunen, seja o livro mais específico e mais profundo e apropriado que vocês teriam. Mas onde, historicamente, nós vamos encontrar o surgimento destes 5 solas ou dessas doutrinas que nós chamamos de doutrinas magisteriais da Reforma? O Franklin Ferreira, falando sobre a Reforma, ele diz que ela começou em 31 de outubro, na verdade, não de 1517, mas de 1515, 2 anos antes, quando Lutero ele já estava envolvido com seus estudos a respeito destas coisas. Ele, de fato, afixa as teses na Catedral de Wittenberg 2 anos depois. Mas já havia debate e já havia inquietação sobre o esclarecimento do valor das indulgências. Lutero ele já vinha trazendo coisas que pré-reformadores haviam lançado e questionado. De maneira que, antes e depois, o que nós vemos ou os lançamentos de bases já desses questionamentos do que Roma tinha feito com o Evangelho, pervertendo o Evangelho, com aquilo que seria o aprofundamento das reflexões feitas por Lutero nas suas 95 teses. Então, é um contexto de discutir coisas relacionadas à própria recuperação ou resgate do Evangelho bíblico. 3 questões fundamentais resumem bem todas as discussões surgidas na Reforma. A primeira, a de Cristo como supremo cabeça da igreja. E isso há um contraponto, porque esta questão é levantada pelos reformadores diante ou contra a autoridade papal. E aqui eu já começo a aplicar com vocês. Meus irmãos, por que o Soli Deo Gloria talvez seja uma das coisas mais ameaçadas em nossos dias? Porque a gente sempre pensa em termos de dar glória a Deus. E do ponto de vista pastoral ou aplicativo, há muitas preocupações de quando as pessoas o tempo todo dizem: eu estou fazendo isso para a glória de Deus. E nós não nos atrevemos muito a entrar em questionamento sobre isso, porque estão grandemente ligadas a motivações do coração. Mas nem tudo está ligado à motivação do coração. Tem coisas que são bem aparentes. Como, por exemplo, se sabia que a glória da autoridade papal era, ao mesmo tempo, um roubo da glória de Cristo como o cabeça da igreja. Hoje, nós temos um pouco disso. Nós temos papas reformados. Pessoas que, quando emitem suas opiniões na internet, é como se a água parasse. Fulano falou, a água parou. Alguns conselhos de igreja
tem tido dificuldade de exercer a autoridade de Cristo sobre a vida das pessoas, porque elas estão seguindo os papas reformados da internet. Não a opinião da igreja, não o ensino da igreja, não aquilo que os credos e as confissões históricas ensinaram, mas o que algumas autoridades pessoais estão afirmando como entendimentos pessoais. Então, essa questão de Jesus como o supremo cabeça da igreja tem sido uma questão de grande tensão também nos nossos dias. Outro ponto importante da reforma, a Bíblia como a palavra de Deus e a autoridade sobre o cristão contra a tradição. E nós temos visto também entre nós, presbiterianos, muita ainda expressão da tradição. Coisas do tipo, pastor, não venha questionar isso, mesmo que com a Bíblia aberta, gente. Porque a gente faz assim há 30 anos. Ou porque isso é feito na igreja desde 1970. Ou seja, muitas vezes o cristianismo histórico de 2020 e tantos anos tem sido posto em xeque, em questionamento, por conta de coisas que foram estabelecidas nas últimas 3 décadas. Salvação é pela fé, contra indulgências. Hoje nós temos sofrido tensões nisso também, de muitas formas, e depois eu volto neste ponto mais especificamente. Então veja, a reforma, ela observada em suas tentativas de recuperar a Escritura, ela foi muito mais do que apenas um movimento teologicamente voltado para a doutrina da salvação. Não era apenas uma preocupação, como tem sido a fixação de muitos, com a justificação pela fé. Eu conheço pessoas que são tão obcecados pela justificação pela fé, que se esquecem que Deus salva, e que apenas 3 atos salvadores de Deus são necessários para que alguém seja salvo. Sendo que a justificação pela fé só é algo efetivamente útil às pessoas que vão viver. Por exemplo, um bebê que é perdido por uma mãe antes de que o seu nascimento seja um fato, ele é salvo porque apenas para ser salvo é necessário que Deus eleja, que o filho exerça uma obra de redenção e que o Espírito Santo aplique esta obra de redenção. Mas tem gente se achando reformado por causa da sua obsessão pela justificação pela fé. Dizendo, inclusive, não, eu vou escrever uma dogmática quanto a tudo relacionado à justificação pela fé. Isso ainda são centelhas de humanismo e distanciamento da reforma. Então, há também um outro ponto importante em relação à reforma, que é a grande importância doxológica que a reforma trouxe de volta ao contexto da igreja. A verdadeira adoração e a verdadeira devoção a Deus sendo de fato entendidas e praticadas. É por isso que o Soli Deo Glória, ele não é apenas algo que deve ser observado como o último dos artigos da reforma, ou dos 5 solas, mas deve ser entendido como o primeiro em importância. Pastor, por que isso? Porque nós observamos o quanto Deus zela pela sua glória, o quanto Deus se preocupa com a sua glória na própria elaboração do decálogo, dos 10 mandamentos. Os 4 mandamentos são sobre a relação com Ele e a adoração a Ele. E não há nada mais crucial a Deus do que a adoração. Qual é a nossa pergunta, a primeira pergunta do catecismo, do breve catecismo? Qual é o fim principal, fundamental da existência do homem? Adoração, culto, estar diante da glória de Deus e adorando somente a Deus. Então, queridos, numa discussão rápida, se alguém me perguntasse, pastor, o que é mais grave? Você ser arminiano ou você estar como um pregador reformado roubando uma glória que é somente de Jesus? Eu diria, sem precisar pensar, instantaneamente eu diria a vocês, roubar a glória que pertence somente a Jesus. Uma certa ocasião, uma mulher chegou a Samuel Rutherford, um pastor puritano, e tentou elogiá-lo, dizendo, olha pastor, eu tenho uma alegria muito grande, um privilégio até, de ser sua ovelha, de fazer parte da sua igreja. Que pregação maravilhosa que o senhor acabou de pregar.
Diz a biografia que o Rutherford começou a chorar. E ele disse: eu fiz um péssimo trabalho hoje, porque era para você estar falando de Jesus e não de mim. Ele sentiu o peso de estar recebendo uma glória que era somente de Jesus. Na mesma modalidade de experiência, o John Bunyan, indo do púlpito até a porta da igreja, foi elogiado por uma irmã, bajulado. E a irmã disse: olha, já é a segunda pessoa que diz isso para mim. Você e o primeiro foi o diabo. Estes homens entendiam, queridos, a gravidade de você se relacionar mal com o quinto sola, com o soli deu glória, como algo muito mais sério e mais grave do que de repente não saber explicar detalhes da soteriologia, detalhes da doutrina da salvação. É melhor que você não tenha uma precisão tão grande teológica em relação a estes assuntos do que você está em posição de idolatria ou de ser idolatrado. Era que esses homens entendiam. Então, a base definitiva sobre a qual os reformadores eles fundamentaram a sua inteira crítica da teologia e da piedade que se praticava, né, nos tempos da Idade Média foi a glória de Deus. Isso fica evidente quando eles afirmam o seguinte, prestem atenção: toda a religião do papado rouba a glória de Deus, a glória a Deus que é apropriadamente dele e dele somente. Vejam, queridos, a importância desta afirmação. O texto que nós lemos de Êxodo 20, lembrando dos feitos do Senhor, lembrando da salvação do Senhor, lembrando que somente misericórdia salvadora nós encontramos da parte do Senhor, é precisamente os versos que vão prefaciar a lei do Senhor. O que antecede os 10 mandamentos é uma afirmação de que a glória de Deus é algo pela qual ele tem profundo zelo, profunda preocupação. Então, qual era o contexto histórico? Era o de a Igreja Católica Romana colocar a adoração aos santos como uma das partes principais da vida devocional. Haviam templos, altares, missas, festas e dádivas, votos, orações oferecidas a eles. Homens de Deus e mulheres de Deus do passado que estavam ali sendo reverenciados, sendo adorados, em algo que somente deveria ter sido dado a Deus. E em oposição à teologia romana da Idade Média, uma das bandeiras dos reformadores era uma defesa dos 2 primeiros mandamentos. Eles enfatizaram que adoração e glória era algo sobre o qual nós deveríamos lançar todos os nossos cuidados, sobre o qual nós deveríamos ter todo o zelo possível. Por quê? Porque Deus é zeloso da sua própria glória, como nós veremos amanhã à noite. Então, diante da veneração aos santos, diante das relíquias, diante de padroeiros, eles defenderam corajosamente que somente Deus é digno de glória. E isso incluía, obviamente, toda a religião do papado e tudo quanto o papado buscou de glória pessoal para seus líderes presentes vivos, não apenas santos mortos do passado. A grande questão hoje é que isso é ou deveria ser algo óbvio para os nossos dias, mas não tem sido. A Escritura afirma que nós temos somente um intercessor diante de Deus, Jesus Cristo. É o que Romanos 8, 33, 34 nos deixa muito claro. O texto diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Tudo o que cabe a um ministro do Evangelho, tudo o que cabe a um pastor é apontar para isso. É chamar a atenção das pessoas para isso, para o nosso Cristo e para aquilo que Ele em sua glória faz. Mas nós temos pecado quanto a isso. A reforma, portanto, em seu contexto histórico, foi a tentativa de colocar Deus
como ele se revelou em Cristo no centro da vida, no centro do pensamento da igreja. De maneira que certas verdades cristãs caídas no esquecimento ou em semi-esquecimento na igreja estivessem sendo restauradas naquele tempo. Mas isso é um desafio hoje também. Mas antes de falar mais desse desafio, vivendo para a glória de Deus hoje, vamos entender um pouco mais sobre esta doutrina e a glória de Deus no contexto da teologia reformada. Por tudo que eu já disse, o que nós vemos é que o restante dos ensinos da Escritura, associados ao fato de que não há sequer um preceito, uma promessa ou um exemplo de adoração a homens ou adoração a santos em toda a Escritura, de que honra é algo que se dá a homens dentro da igreja, mas não nesses níveis de veneração, de serem reverenciados e adorados. Nós vemos então que a doutrina reformada de que somente Deus deve ser adorado foi algo realmente muito caro para os reformadores e para a pós-reforma. E algo bastante, como eu disse, negligenciado em nossos dias. Veja, diferentemente do que a gente tem visto hoje, os reformadores eles não foram inovadores. Eles não queriam ser inventores da roda. Mas eles redescobriram, e foi essa a ênfase de Lutero, de todos os reformadores e pós-reformadores. Eles redescobriram o tesouro da mensagem do Evangelho. Eles não eram, entre aspas, autorais, como alguns das celebridades reformadas têm tentado ser. O Kirk Whelan, no seu artigo Reformed Celebritism, falando do celebritismo reformado, ele diz que uma das primeiras características assustadoras dos teólogos que se consideram reformados em nossos dias é que eles se arvoram inovadores, mesmo quando não são. E aí, nesse caso, são fiéis, porque quando eles reproduzem e a eles é dada a autoria de algo que estão apenas reproduzindo, não apenas o que Agostinho já disse, mas o que os apóstolos disseram. Estes reformadores não queriam isso, meus irmãos. Essa redescoberta do Evangelho não é um recurso para eles de inovação da igreja, mas de renovação da igreja, mas de retorno da igreja às Escrituras. Não é um recurso para melhorar nossa autoestima, não é um recurso para nos ascender socialmente, não é um recurso para fazer a igreja crescer em 5 passos, ou qualquer coisa do gênero, que nós, nestas expressões, estaríamos com os nossos pensamentos apenas em igrejas neopentecostais e coisa do tipo. Mas também não é um programa de aperfeiçoamento moral. Sabe estes vendedores de curso do Instagram? Que vendem cursos de como ter o filho piedoso, o filho que vai causar inveja na outra casa? Os reformadores nunca buscaram isso. Isso não é o objeto do Evangelho. O objeto do Evangelho é nos recriar a imagem e semelhança de Jesus para a glória dele. Não faz sentido que pais reformados, pais cristãos reformados, eles façam dos seus filhos um objeto de experiência, de aperfeiçoamento moral, de aplicar métodos e fórmulas para que os seus filhos depois sejam expostos nas redes sociais como um modelo para as outras pessoas. Para os reformadores havia apenas algo no lugar de métodos e fórmulas, que é o Evangelho. E havia apenas um alvo ou um objeto definido em termos de onde se queria chegar. À semelhança de Jesus e para a glória de Jesus, e não para a glória de homens, como nós vimos na Idade Média e ainda vemos nos nossos dias. Então, o anseio pela glória de Deus conduziu os reformadores a afirmar um importante princípio: a aceitação do mundo como ele é, criado sob os cuidados de Deus, mas corrompido pelo pecado e carente de restauração. Uma restauração e uma redenção que não são feitas por homens. Uma restauração e redenção que nem mesmo é feita pela igreja. Por isso, quando nós falamos de coisas absurdas como vamos redimir a cultura, não existe tal coisa na teologia reformada.
Você vai encontrar isso lá na Holanda, depois de um tempo, como uma das partes, apenas uma das partes que foram agravadas historicamente, lá com Kuyper e depois agravadas historicamente pelos seus discípulos. Mas não na reforma. A reforma entendia que só Jesus redime. Redenção é uma coisa que só Deus faz. E eles lidavam bem com isso. Eles reforçaram a noção de que não seria necessário santificar a arte, a música e a ciência, subordinando-os a interesses morais ou religiosos. O ensino da reforma permitiu que as expressões humanas se tornassem simplesmente um empreendimento meramente comum, absolutamente parte da nossa vida. E quem era redimido enquanto isso acontecia eram seus atores, eram as pessoas. O músico, enquanto ele era redimido, as consequências disso estavam para toda a sua vida, inclusive a música que fazia. Por exemplo, Rembrandt foi um destaque que misturava experiência pessoal, criatividade e a tradição cristã da reforma, apenas expressando sua fé de uma forma que a teologia falada ou escrita não pode reproduzir. Ele, em outras palavras, ele, na verdade, deixava que as coisas chegassem à sua arte como uma consequência de tudo que acontecia em sua vida por causa da obra de Deus. Ele era redimido e, consequentemente, estas coisas se refletiam na sua vida. Nós vemos quadros como o The Storm on the Sea of Galilee ou O Retorno do Filho Pródigo, todas obras que refletem o ensinamento bíblico, que são apenas expressões da sua devoção. Não uma tentativa de redenção cultural, mas uma expressão daquilo que era a redenção do seu coração. Outros, como Sebastian Bach, ilustram o impacto da reforma na música. Quase todas as obras de Bach têm em seu princípio as letras JJ, ou seja, Jesus Yuva ou Jesus ajuda. E no final de todas as letras, a sigla é SDG, ou seja, Soli Deo Glória. Qual era o entendimento de Bach? A glória de Deus começa em mim através de Cristo, da redenção, da salvação, e se expressa finalmente na minha vida como resultado de tudo que ele fez. Ou seja, ele mudou meu coração e, consequentemente, as ações das minhas mãos, inclusive, ou dos meus lábios ao cantar. Então, era tudo obra de Deus. Era o que entendia Johann Sebastian Bach. William Shakespeare e Edmund Spencer, dentre outros, viveram o que a gente chama de era de ouro da literatura. E isso é um fruto da reforma. Isso é um fruto do entendimento de somente glória a Deus. Surgiram, através das ações deles, das obras deles, peças teatrais, poemas nos mais diversos gêneros, como tragédia, épico, drama, comédia, romance. Surgiram os primeiros jornais, além de tratados defendendo a liberdade de imprensa. E tudo isso, meus irmãos, uma expressão da compreensão de que as coisas que acontecem na vida de um cristão redimido, elas são simplesmente resultados da experiência comum que estas pessoas, obras de Deus, recriações de Deus, elas estão vivendo. Nós vemos, por exemplo, impactos no estudo científico do mundo físico, sem alardes, sem arroubos, apenas cristãos vivendo a vida comum, a experiência comum. Surgiram algumas das universidades, como a de Genebra, Edimburgo, Oxford, Cambridge, todas elas, de fato, para a glória de Deus e não glória de homens. Então, o movimento da reforma foi uma redescoberta do evangelho que renovou a igreja na vida comum, nas experiências comuns. E foi também por conta disso um amplo movimento de ordenação da sociedade à luz da revelação que Deus faz em sua palavra. Então, família, amigos, estudo, trabalho, descanso, todas estas coisas entendiam aquelas pessoas, deviam ser vividas, deviam ser feitas para a glória de Deus.
Então, fazendo aqui uma rápida comparação com aquilo que é hoje inevitável, a gente está citando, são as redes sociais. Tem gente que praticamente mora nelas, né? E aí, quando você vê alguém levantando uma taça de vinho ou num jet ski, ou num barco ali no Paranoá, levantando a taça e dizendo, isso aqui é para a glória de Deus. E às vezes a gente fica constrangido porque há tanta ostentação que a gente duvida das motivações. Mas de fato é perigoso entrar nesse terreno e julgar a motivação das pessoas. Mas como é que um reformado entenderia se isso é ou não é para a glória de Deus? Considerando o testemunho desses que entenderam tão bem o quinto sola, é pelo resto da vida. Pelo resto da maneira como essas pessoas se relacionam, por exemplo, com dinheiro. Porque muitos desses que estão ostentando, né, mundo afora, a suposta vida para a glória de Deus, o resto da vida não combina com o que está sendo dito. Vou contar uma história curiosa para vocês aqui, engraçada até. Eu pregando sobre a volta de Jesus, estava expondo, né, as cartas de Paulo a Tessalonicenses e falando em um determinado momento sobre a volta de Cristo. E nos cumprimentos, ao final do culto, uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor, pelo amor de Deus, né, Jesus não vai voltar logo não, né? Aí eu, chocado, atônito, virei e falei, por que não, minha irmã? Disse, não, porque eu ainda não conheci Paris. E eu quero conhecer Paris, para a glória de Deus. Meus irmãos, o que há de viver, de fato, a obra de Cristo e a glória de Deus de uma forma comum, na vida comum, na experiência comum, num tipo de afirmação como esse, meus irmãos? Há uma distância enorme aqui da reforma. Então, quando 1 Coríntios 10, 31 diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Os reformados não entendiam isso como um ato artificial de você se dispor a estas coisas, dizendo, não, na hora eu vou fazer um brinde, eu vou levantar a taça e dizer que é para a glória de Deus. Pelo contrário, eles faziam isso naturalmente. As coisas eram para a glória de Deus porque elas simplesmente seguiam o seu curso natural. A vida deles já estavam rendidas a Jesus, de tal forma que tudo quanto viesse à frente seria para a glória do Senhor. O Martinho Lutero, expondo a preocupação dele sobre a glória de Deus na Escritura, ele disse algo bastante importante para os nossos dias. Ele diz, olha, em primeiro lugar, peço que se omita meu nome e não se chamem luteranos, mas cristãos. Olha o quanto isso é óbvio, básico, mas negligenciado em nossos dias. Há um senso, de alguma maneira, de alguns acharem que talvez seja até uma recompensa para o ministério. Qual o problema de se dizer, eu sou discípulo de Calvino? É porque, gente, o objetivo de Calvino era que você fosse discípulo de Jesus e não dele. Toda a pregação de Martinho Lutero era para que você fosse discípulo de Cristo e cristão e não luterano, e não discípulo de Lutero. Olha o que Lutero continua dizendo. Aquilo que me consola é que esta nossa doutrina atribui toda a glória a Deus e nada aos homens. E nada aos homens. Ora, é muito mais seguro atribuir demais a Deus do que aos homens. É de fato algo que era um contraponto à Idade Média, mas é certamente um contraponto aos nossos dias. Hoje nós vivemos e vemos um tempo em que as pessoas têm uma enorme necessidade de mitos, de pessoas que sejam os caras da sua vida. Olhando mais uma vez para as redes sociais, do ponto de vista político, nós vimos nascer o mito. Não é esse o apelido dado ao ex-presidente da República? Gente, isso não é pouca coisa. Há uma coisa importante a respeito do cristianismo que precisa ser compreendido. É inadequado tratar um ministro
por mais excelente que seja o seu ministério como reverendo Augusto Nicodemos, como mitodemos. Porque nós somos a religião de um único herói, de uma única humanidade que é heróica, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas nós, assim como na Idade Média, estamos empilhando novos heróis e mitos que acabam por roubar um naquinho aqui, uma lasquinha aqui, um pedacinho acolá, de uma glória que não deve ser dada aos homens, segundo o que nós vimos do próprio Lutero aqui. Mas nós temos navegado por isso com tranquilidade, e isso é preocupante. Veja, meus irmãos, na prática, essa doutrina bíblica, ela não apenas proíbe a adoração de qualquer criatura, tais como os anjos, santos e relíquias, mas atribuir exageradamente, demasiadamente a honra que é devida a homens aqui, de maneira que isso se torne, por exemplo, na quebra do 9º mandamento. A nossa preocupação reformada com a questão da glória somente a Deus é tão grande que os divines de Westminster, no Catecismo Maior, consideram um elogio exagerado como sendo quebra do 9º mandamento. Você lendo lá quais pecados são praticados na quebra do 9º mandamento no Catecismo Maior, você vai ver que os nossos elogios eles precisam ser comedidos. Eles precisam ser modestos e jamais exagerados. Então, quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos no Antigo Testamento a glória do Senhor é o resplendor, a presença de Deus habitando entre seu povo. Vemos isso na criação, vemos isso na história dos escolhidos, vemos isso nos grandes atos de Deus. No Novo Testamento segue a mesma ideia, vinculada parcialmente à ação de Deus na redenção, ou nos atributos perfeitos, nas perfeições do seu ser. E somente a Ele isso deve ser atribuído, isso deve ser dado. A palavra grega traduzida por glória nestes textos é doxa, que significa literalmente ou originalmente opinião. Ou seja, essa palavra se refere à importância ou ao valor que, em nossa opinião, nós atribuímos a alguém ou a alguma coisa. É também usada como fulgor de luz, num sentido mais ligado à ideia de adoração. Então, são coisas sobre as quais nós precisamos lançar profundo cuidado. O John Piper, no livro que eu citei no início, ele diz, olha, na Bíblia, o termo glória de Deus geralmente se refere ao esplendor visível ou à beleza moral da perfeição multiforme de Deus. É uma tentativa de expressar com palavras o que não pode ser contido por palavras. Como Deus é em sua magnificência e em sua excelência revelada. E tudo quanto nós olhamos para a Escritura, tudo quanto nós aprendemos a respeito dessa doutrina, é para nos conter, é para nos manter em reverência, em veneração, em adoração somente, exclusivamente ao nosso Deus. Entendendo que todas as coisas ou opiniões que nós poderemos lançar sobre homens, elas jamais neles serão encontradas perfeitamente. Por exemplo, a imutabilidade de Deus, a eternidade de Deus são coisas que nós jamais encontraremos em homem algum. Ele, Criador, soberano, onisciente, onipotente, são coisas estritas, exclusivas do seu ser perfeito e jamais encontráveis em homens. Daquilo que é compartilhado por ele aos homens em uma medida muito menor, mas infinitamente menor. Somente dele nós podemos dizer que é perfeitamente justo, reto, amoroso, misericordioso, onipresente e santo. Nenhuma destas opiniões podem ser lançadas sobre qualquer homem, que isso não venha nos causar algum tipo de tensão ou apreensão. Imagine quantas pessoas babaram colorido no Steven Lawson e agora tem que lidar com o fato de que ele é um homem caído, necessitado completamente da misericórdia e da graça do Senhor para ser restaurado. O que pensar de autores extremamente impressionantes como John Armstrong, que declinaram da fé e hoje são papistas.
Pessoas e mais pessoas, e o Senhor Deus vai continuar permitindo a queda deles, para que os nossos pensamentos também caiam junto. Adoradores de homens, meus irmãos, são pessoas com um problema muito sério. E a Escritura está constantemente nos chamando a fazer estes tributos a quem deve ser. E somente a quem deve ser, como quando o Salmo 29, versos 1 e 2 diz: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Ou várias outras expressões da Escritura que nos convidam, que nos chamam a viver exclusivamente para a glória de Deus, como o Salmo 105 e 104, quando dizem: recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Um convite claro à intimidade com Ele. Mateus 23, 11, o Senhor, no contexto de dedicação a uma vida de serviço, deixando claro quais são os padrões que nós devemos ter quando compreendemos o só lhe deu glória. Diz: olha, o maior entre vós deverá ser um servo, um meio pelo qual a glória de Cristo será vista, proclamada, anunciada, testemunhada. Ou Marcos 10, 45, quando diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E a própria disposição devocional e de relação adequada com a palavra de Deus e com a edificação, como quando no Salmo 119, 11 e depois 112, ele diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ou seja, é desta guarda da palavra no coração que seus filhos precisam. Não de métodos e fórmulas vendidos por cursos, por pessoas que sequer prestam contas à igreja. E ele diz ainda: dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. É uma relação, portanto, queridos, devocional. É assim que nós encontramos o verdadeiro senso do que é doxológico nas Escrituras, do que é adoração nas Escrituras. Então, viver para a glória de Deus envolve estas coisas: íntima relação com Deus, dedicação à vida de serviço como servo de fato, com humildade, obedecer a Deus em sua palavra, num compromisso que nos envolva levar a mensagem do Evangelho para que Cristo seja visto e não nós, olhar para o próximo em amor, viver em santidade. São estas coisas que fazem, queridos, com que de fato vivamos para a glória de Deus. Algumas tradições reformadas, elas são práticas, de uma maneira bastante prática, comprometidas com esses zelos, estes cuidados. Por exemplo, eu tive aulas com o sogro do reverendo Augusto Nicodemos, o pastor conhecido como Francisco Leonardo, o Franz Leonard Schalkwijk. Ele trabalhava muito com a gente os versículos chamados de Obadias, ou textos para a gente tentar fixar qual era de fato o objetivo no ministério. Como, por exemplo, o que se requer dos dispenseiros é que sejam achados fiéis e não performáticos. E ele sempre mandava uma foto para a gente, a de um púlpito de madeira muito simples, de uma igreja que ele pregava bastante nela lá em Miami, que toda vez que o pregador subia esse púlpito simples, ele se deparava com uma inscrição que havia sido feita de formão mesmo, lá naquele púlpito de madeira. E essa inscrição dizia o seguinte: pregador, lembre-se, eles não estão aqui por sua causa. Eles vieram aqui para ouvir e para ver Cristo e não você. Então, esta é uma verdadeira compreensão do que seja se envolver nas coisas de Deus para a glória de Deus. Os reformados continentais prezavam tanto por esta preocupação que nas escolas homiléticas da tradição continental, das 3 formas de unidade, é proibido ao pastor fazer exibições de cultura no sermão. Por exemplo, as citações são proibidas. É proibido por eles fazer citação de teólogos, como eu fiz aqui. Aqui eu já citei o John Piper, por exemplo. Nesta escola é proibido fazer esse tipo de citação. Por quê? Como disse Lutero, é melhor
você jamais vai se exceder em louvor a Deus, em elogios a Deus. Mas é melhor que você coloque tudo para Deus e nada ao homem, como disse Lutero, porque os nossos corações são idólatras e lidam mal com essas coisas. Queridos, concluindo, só lhe deu glória para hoje. Eu já dei muitos insights práticos para vocês, reflexões sobre nossos dias. Mas eu gostaria de concluir falando do que o Grant Osborne nos chama a pensar sobre o só lhe deu glória para a igreja de hoje. Ele diz, olha, existem mais caçadores de heresias por aí do que jamais existiu na história recente. E ainda assim existe menos consciência teológica na maioria das igrejas do que em qualquer outro período do último século. É uma dicotomia estranha essa. Temos mais material sobre a Bíblia e a teologia do que nunca. Mais interesse em estudos bíblicos e ainda assim temos menos conhecimento da Bíblia e de teologia. Isto é preocupante, meus irmãos. Por exemplo, eu ouvi isso já tem um bom tempo, uma das coisas mais assustadoras de um pastor, mestre em teologia, teólogo reformado, dizendo que ele só lia a Bíblia para tirar sermão. A relação dele era essa com as Escrituras. Tirar alguma coisa para falar para as outras pessoas. Hoje nós temos uma quantidade enorme de livros por aí. Hoje nunca tivemos tanto acesso, por causa até da internet, né, da amplificação que a internet e as mídias sociais proporcionam, obras em meio eletrônico com muita facilidade, ao acesso de um clique. Algumas campanhas e promoções que vendem livros a R$ 1,99, às vezes por centavos. Outras obras que são liberadas de graça. A gente nunca, queridos, teve tanto acesso à teologia, ao conhecimento, e ao mesmo tempo, o mundo evangélico simplesmente uma massa de gente que não é piedosa. Nós vemos no mundo evangélico uma imensa multidão de pessoas que têm sido atraídas por pastores que agem como heróis religiosos, que canalizam para si mesmos uma atenção que deveria ser direcionada somente a Cristo. Pastores reformados que já são milionários, pastores reformados que faturam R$200 mil por mês ou mais. E o único salvador e cabeça da igreja, em grande parte do tempo, sendo apenas alguma coisa no meio disso tudo. Isto é muito sério. Isto é muito grave. Veja, queridos, nós precisamos de um fortalecimento da igreja em termos de piedade. Nós temos pessoas que conseguem ler 80 livros por ano, mas que não oram, que não leem as Escrituras para meditar nelas, para ter intimidade com Deus. Nós temos necessidade de santificação na palavra, porque pessoas como Steven Lawson, que são verdadeiros heróis da fé reformada, estavam aí escondendo coisas tenebrosas de sua vida pessoal. Então, conhecer as Escrituras e ser capazes, de fato, de glorificar a Deus, é uma grande necessidade do nosso tempo. Romanos 11, verso 36, o texto que será a meditação, exposição nossa de amanhã, ele diz assim: porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas. Porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória a ele eternamente. Que nossos corações sejam corrigidos em nossos cursos pela palavra de Deus, de maneira que de fato possamos dizer com segurança: eu estou vivendo a minha vida, a minha fé, a minha caminhada cristã somente para a glória de Deus. E nada mais. Absolutamente nada mais. Uma dica para vocês do Mark Dever. O Mark Dever disse que nossa igreja destes dias não sabe elogiar sermões.
Esta é uma das grandes dificuldades da igreja dos nossos dias. Ele disse: se você quer dar um bom feedback para o seu pastor, para o pregador, faça algo bem simples. Quando você for dirigir-se ao pastor para dizer o quanto a pregação foi boa ao seu coração, chegue para ele e diga assim: pastor, hoje Malaquias falou ao meu coração. É assim que se elogia corretamente um sermão, disse Mark Dever. Que Deus nos abençoe, que Deus os abençoe e que glória seja dada somente a Deus. Deus os abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, Senhor, louvado seja o teu nome. E que nestes dias, ó Pai, em que estivemos tão próximos do 31 de outubro, onde celebramos 507 anos da Reforma, ó Pai, que, Senhor, que mais do que a ideia de sofisticação, a ideia que se tornou até glamourizada da teologia reformada dos nossos dias, que ela possa, ó Deus, ser corrigida, Senhor, por uma coisa profundamente doxológica, por uma adoração e uma devoção a Jesus profundas, ó Pai. Que os nossos corações, de fato, sejam focados apenas em Cristo, e no amor e na honra uns dos outros, mas sem idolatria. Sem fazermos aquilo que o próprio João Calvino disse que era uma tendência dos nossos corações, como uma fábrica de ídolos. E que saibamos, ó Deus, em todas as coisas abraçar com simplicidade, como algo natural, normal, comum do curso das nossas vidas, o dar glória ao Senhor em tudo que nós fazemos. Que a criação dos nossos filhos, ó Deus, que os nossos compromissos do nosso casamento, que a maneira como vivemos o nosso trabalho, como buscamos a excelência nas nossas vocações e em tudo, ó Deus, que nós saibamos entender que, enquanto os nossos corações são reformados, a reforma se estende a todas as coisas das nossas vidas. Que enquanto os nossos corações são trazidos para a presença de Deus, para viver na presença de Deus, todas as demais coisas são trazidas juntos, ó Pai. E que assim Cristo seja exaltado. Que assim o Senhor Deus seja exaltado e glorificado em nossas vidas, em todas as coisas. É o que nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu imagino que em primeiro lugar, agradeço, ao reverendo Juscelino